Amém? Você já sentiu alguma vez que a sua vida, as coisas estão todas fora do lugar? Pensamentos desajustados, sentimentos fora do lugar. E isso faz com que tudo o resto se desacomode. A família desajusta, a vida sentimental, a vida financeira, profissional, tudo fica desajustado. Como que a gente resolve isso, meu Deus? Como que a gente consegue colocar tudo que está fora do lugar, como diz aqui a canção? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Esse vento é o Espírito de Deus. Quando nós permitimos que Ele sopre em nossa vida, é porque muitos se protegem do sopro. Quando alguém não quer uma mudança, a pessoa quer a mudança da sua vida, ela quer a mudança no seu casamento, ela quer a mudança material, mas ela não quer mudança espiritual. Por não entender que tudo à nossa volta acontece por causa do desajuste espiritual. Se a vida espiritual está desajustada, querido, querida, tudo vai ficar desajustado. Então muitos se protegem do vento, se protegem do sopro, se protegem do espírito, porque elas não querem essa mudança. Querem sim mudar a vida, mas não querem mudar a atitude, não querem mudar o ser, não querem reconhecer onde falham, onde erram, para poder corrigir a sua rota e chegar no caminho, e chegar no lugar certo, no destino certo. Você está entendendo? Sim ou não? Por favor, sente-se, fique à vontade. Deus abençoe vocês. Se você puder, abre a sua Bíblia em Isaías 55. Livro de Isaías, capítulo 55. As grandes vitórias e também as grandes derrotas acontecem no campo do pensamento. Guarda isso com você. As grandes vitórias e as grandes derrotas acontecem no campo do pensamento. E daí vai para as outras áreas. Sentimental, familiar, espiritual. Tudo começa no pensamento. Então vamos entender isso aqui. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Diga graças a Deus. Como eu dizia, as maiores batalhas são travadas no pensamento. E as maiores vitórias e as maiores derrotas acontecem dentro da nossa mente. Por quê? O pensamento que nós temos influencia nas nossas escolhas, nas nossas ações. Tudo começa dentro da nossa cabeça. Mas um pensamento, ele não se forma sozinho dentro da nossa cabeça. A nossa mente, ela é uma fábrica. Uma fábrica. Eu lembro, anos atrás, muitos anos, quando eu ainda estudava, o colégio fez uma excursão até a fábrica Santista, lá em Santos. Confecção de roupas, lençóis. Eu fiquei impressionado com aqueles maquinários, os fios sendo formados dentro, naquelas máquinas, sabe? Os fios e os tecidos. Como aquilo se fazia tudo com máquinas. Uma coisa incrível, e era muito. E ali eu comecei a meditar. Eu lembrei dessa fábrica. Por isso que eu disse para você, a nossa mente é uma fábrica. Assim como a Santista fabrica tecidos e colchas e camisetas, a nossa mente, ela fabrica pensamentos. E como toda fábrica, ela precisa de uma matéria-prima. Não há como fabricar um produto sem matéria-prima. E o pensamento também precisa de matéria-prima para ser produzido. E somos nós que escolhemos a matéria-prima que vamos dar à nossa mente para produzir o pensamento. E é nessa hora que a maioria esmagadora das pessoas erram, no momento de escolher a matéria-prima. Não só o incrédulo, mas o cristão. O cristão. Por que existem tantos cristãos que na sua vida pessoal fracassam? Muitas mães cristãs que fracassam como mãe. Muitos pais que fracassam como pais na criação de seus filhos, são cristãos. Quantos ministros do Evangelho têm sucesso no altar, mas fracassam com seus filhos, fracassam no seu lar, fracassam no seu casamento? De onde vem isso? Da matéria-prima que dá para o seu pensamento, para a sua mente. Os pensamentos, eles têm influência direta nas suas escolhas, nas suas atitudes, no caminho que você vai pegar, nas coisas que você vai fazer na vida. Então a matéria-prima, ela é essencial, aquilo que você traz à sua mente. A palavra de Deus diz: trarei à memória as coisas que me podem dar esperança. No entanto, muitos enchem a sua mente de coisas negativas, porque se você olhar à sua volta, se viver, a gente vai ler aqui, você já pode até ir abrindo em Romanos 8, no capítulo 5, se nós nos guiarmos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, nós vamos ter uma percepção de mundo horrível.
Os nossos olhos, eles veem um mundo deprimente, um mundo violento. Os nossos olhos, eles veem um mundo corrompido, onde a justiça é corrompida, no mundo inteiro. A justiça é corrompida. Nós vivemos em um mundo de maldade. Pandemia, miséria, fome. Pessoas necessitadas por todo lado. E não obstante a isso, de ter tanta gente necessitada, ter tanta gente precisando, ainda o mundo está cheio de golpista. Que alguém, tendo pouco, ainda sofre um golpe e acaba perdendo esse pouco que tem. Esses dias, minha mãe me mandou uma mensagem. Minha mãe está lá em Natal. Ela fez um print de uma mensagem com o remetente era o Rodrigo, o meu irmão. E na mensagem dizia: mãe, por favor, eu estou aqui no banco e eu entrei num consórcio aqui para pegar um apartamento, só que eu tenho que dar uma entrada e preciso de X. Aí a mãe perguntou: mas Rodrigo, liga para o teu pai, que é o teu pai que resolve isso. Não, mãe, vamos falar por mensagem, mãe. Ela disse: não, liga para o teu pai, que quem resolve isso é o teu pai. Fala com o teu pai. Não, mãe, olha, tem que ser agora, é urgente. E não era o Rodrigo, era um golpista. Nesse mundo que a gente vive, é muito fácil trazer à nossa mente coisas ruins. Nós somos rodeados de pessoas negativas. Pessoas que não apenas passam por problemas, porque não é só passar por problemas, é se deixar envolver, é deixar o problema que está do lado de fora penetrar você. Olha uma embarcação, uma grande embarcação. Nem toda a água do mar tem poder para afundar essa embarcação, seja um barquinho. Um barquinho, um caiaque, nem todo o oceano afunda esse caiaque, se a água ficar do lado de fora. Mas um pouquinho dessa água que entrar no caiaque, ou que entrar numa grande embarcação, vai afundar esse barco. Então a questão não é a existência dos problemas, desde que eles fiquem do lado de fora da nossa mente. Se guiar pelos olhos ou se guiar pelos ouvidos é a mesma coisa que viver pela carne. E isso leva milhões de pessoas ao fracasso. E dentro do nosso universo, pessoas cristãs, que já têm a garantia divina, não só da salvação, mas de uma vida próspera, uma vida digna, uma vida de vitórias. Como pode? Eu tenho a garantia da vitória. Você tem a garantia da cura quando uma doença vier. Tem a garantia do livramento quando o problema surgir. Nós temos a garantia. Então por que, meu Deus, não fazemos valer? Por que fracassamos? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, diz, a partir do versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou pensam, consideram nas coisas da carne, aquilo que o olho vê,
que o ouvido escuta, que a pele sente, que o corpo ressente. Cogita das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, Espírito com letra maiúscula, é nome próprio, se refere ao Espírito de Deus, a voz de Deus. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, quer dizer, pensam nas coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou a mentalidade da carne, pender para a carne, o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, ou a mentalidade do Espírito, para a vida e a paz. Se inclinar para a carne. Sabe, quando alguém está falando baixinho, está conversando baixinho contigo, e você inclina o ouvido para escutar melhor o que essa pessoa quer lhe dizer? É isso que muitos fazem, se inclinam para as coisas negativas, para as coisas ruins, para aquilo que é fraco. A carne é fraca. A carne é fraca. Nós nunca ouvimos tanto falar de ciência como nos dias de hoje. O tempo todo nós ouvimos a palavra ciência. E eu ouço políticos dizendo que a única solução para a pandemia é a ciência. Que a única saída para o mundo é a ciência. Depende, que ciência? Que ciência? Tomar ciência ou tomar conhecimento e também nós nunca vimos a ciência e os especialistas tão perdidos e tão desorientados diante de um vírus incomum, que não age como qualquer outro vírus, que consegue escapar de uma vacina, consegue escapar de uma medicação, consegue mutar para continuar vivendo, muito rapidamente. Hoje em dia chega ao ponto de que se um pastor vá à televisão dizer Jesus cura Covid-19, ele vai ser censurado. Ele vai ser censurado nas redes, e se for um pastor famoso, então, ele vai ser atacado nas mídias. Esses dias eu fiz um pequeno comentário no Twitter, uma coisa que não tem nada a ver, um comentáriozinho bobo. E uma pessoa respondeu ao meu comentário, ofendendo o missionário R.R. Soares, xingando. Eu não sou da igreja do missionário Soares, mas independentemente disso, ele viu que eu sou um bispo, que eu sou um pastor, que eu sou evangélico, então ele simplesmente atacou. Então ele não atacou o Soares, ele atacou o evangelho. Chamando o pastor de demônio, perguntou se eu já bebia água ungida. E eu só respondi: olha, pelo seu comentário você deve ser uma pessoa horrível, ou você não entende nada, absolutamente nada, acerca do que é a fé. Porque se alguém disser: olha, você tem tal doença, eu vou orar por você para Jesus te curar, isso hoje
É um ataque. Porque ciência, ciência, ciência. E Jesus, onde fica Jesus? Não, Jesus fica de lado. Jesus é só para paz espiritual, paz de espírito, mas isso aqui não é para Jesus, não. E querem convencer os cristãos de que não é para Jesus. De que é só para a ciência, uma ciência perdida, uma ciência desorientada. Então, logo depois que as pessoas são medicadas, são vacinadas e continuam contraindo e continuam passando para outras pessoas, onde fica a ciência? Os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne. Então eu vejo que a carne é fraca, que a ciência é fraca, a ciência não pode me proteger. Então, ainda vacinado, vamos continuar de máscara, vamos continuar mantendo os cuidados. Por quê? Não nos protege. Isso traz uma sensação, a isso que eu quero chegar. Isso eu estou dando o exemplo do Covid, mas tem muitos outros exemplos. Nos traz uma sensação de insegurança. Uma sensação de impotência, não tenho onde me segurar, não tenho onde me agarrar. E esta sensação traz tristeza, angústia, penetra a mente. Isso é uma matéria-prima que forma um pensamento e vai produzir depressão, pânico, ansiedade, mal-estar, mau humor. Está se dando uma matéria-prima para a mente formar um pensamento. Ninguém pode me tirar disso, ninguém pode me ajudar. O especialista não pode fazer nada por mim, minha mãe não pode me ajudar, meu pai não pode me ajudar, ninguém sabe o que eu penso, ninguém sabe o que está dentro de mim, ninguém me entende. Está dando a matéria-prima e os pensamentos estão se formando, estão metendo a pessoa no abismo. Num abismo de trevas, de escuridão. E muitos dão cabo da própria vida. Nós temos acompanhado notícias de ministros do evangelho, pastores, esposas de pastores, missionárias, presbíteros, que têm dado cabo da própria vida. Eles não tinham Deus. Eles eram pessoas endemoniadas para cometerem tal ato, para tirarem a sua vida. Eles eram pessoas dominadas pelo diabo? Não. Eles tinham o Espírito de Deus? Provavelmente. Mas alguém pode ter o Espírito de Deus e não se inclinar para ouvir o que ele está falando, mas se inclina para ouvir a carne. Não se inclina para o Espírito de Deus, para a voz de Deus, para a palavra de Deus, porque Ele vai te nutrir, Ele vai te dar a palavra de vida, o Espírito de Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai dar a matéria-prima que vai formar pensamentos vencedores. Por isso que aqui diz, o que se inclina, o que pende para o Espírito, que pensa nas coisas do Espírito, esse tem vida e paz. Vida e paz. Não quer morrer, não quer se matar, não quer fugir do relacionamento, fugir do casamento, abandonar o trabalho, abandonar o escritório, abandonar o emprego. Não!
Os problemas existem, as lutas estão aí para você, estão para mim, e nós temos que lidar com esses problemas e vencê-los, e não permitir que eles penetrem o casco da nossa mente, como a água do mar penetra o casco do navio e o afundam. Nós temos que permitir, dentro do casco da nossa mente, aquilo que faça a nossa mente funcionar bem, que vai produzir pensamentos, sim, de vitória, pensamentos transformadores. Olha o que Deus falou para Josué. Abre lá em Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele. Medita é pensa. Esse livro da lei era um conjunto de matéria-prima para nortear o pensamento de Josué e do povo de Israel. Então ele disse: não cesse de falar e medita, quer dizer, pensa nisso dia e noite. Usa isso como matéria-prima. Como matéria-prima na tua mente para formar pensamentos. Medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É Deus falando para Josué. Em que momento? Moisés havia morrido. Josué, ele foi tomado pela tristeza. Ele foi tomado pela fraqueza. Perderam a sua bússola, o seu guia. Eles perderam Moisés e não havia substituto. Ficaram órfãos no meio do deserto. Josué não sabia o que fazer. E Deus chegou para ele depois da morte de Moisés e disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Se levanta agora você. Moisés morreu, ou seja, o passado passou, querido, querida. O que passou, passou. Não adianta chorar o leite derramado. Muitas vezes nutrimos a nossa mente com lembranças de coisas que nós fizemos no passado e nos sentimos culpados por elas. Palavras que dissemos, atitudes que tivemos, escolhas que fizemos, que gerou inimizade na família, uma briga, um desgosto. E às vezes ficamos pensando naquilo e nutrindo a nossa mente com aquilo e sempre dizendo: olha, não, mas a minha vida é assim, por causa disso, por causa daquilo. Tá bem, aí Deus vem e fala: olha, Moisés morreu. Não tem como você voltar no passado e corrigir o que você fez lá atrás. Eu não posso corrigir o caminho que já foi trilhado. Mas eu posso agora corrigir a minha rota. Sabe por quê? Porque ainda estamos vivos, não morremos. A vida continua.
Então é uma questão de ajustar a sua rota para chegar naquele destino. Ah, mas eu estou muito longe. Ajuste a rota para chegar lá. Ele estava tomado de tristeza, trazia à sua mente: estamos órfãos, estamos sozinhos, e agora no meio do deserto, quem vai nos guiar com todo esse povo? Vamos morrer, e agora? E Deus falou: o passado passou, o que Moisés fez, ele fez, agora é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Para de pensar no Moisés, para de pensar no passado, é daqui para frente. E aí Deus falou para ele: ocupa a tua mente com as coisas que eu falei para Moisés, porque as mesmas coisas eu falo para você. Nutre a tua mente, norteia teu pensamento com aquilo que eu te digo, porque aí você vai prosperar o teu caminho e vai ter sucesso em tudo aquilo que você fizer. Diga graças a Deus. Porque o pensamento influencia direto nas escolhas e nas ações. Por isso Deus falou: medita nisso, porque você vai fazer prosperar o teu caminho e vai ter sucesso, quer dizer, vai ser bem sucedido. Você consegue pegar esse espírito, sim ou não? Consegue entender o que Deus quer fazer na sua vida? E Ele vai fazer. O que nós não podemos é viver no meio desse misticismo evangélico de achar: não, olha, você vai fazer isso aqui e vai acontecer aquilo ali, igual o curandeiro que media com a fita e com a tesoura e essas coisas todas. Muita gente hoje vai às igrejas como no passado iam os curandeiros. Vai buscar um bispo curandeiro, um pastor curandeiro, porque é muito mais fácil colocar a responsabilidade da sua cura, do seu milagre em outra pessoa, e não trazer para si a responsabilidade e dizer: olha, se eu mudar, a minha vida muda. Se eu mudar meus pensamentos, as minhas escolhas vão mudar. As minhas escolhas mudando, o meu destino também muda. Os meus relacionamentos mudam, tudo muda. Tudo. Começando no seu pensamento. Amém, gente? Deixa eu te dar um exemplo. Abre lá em Mateus 9, 21. Já estamos terminando. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Aqui em Mateus 9, fala da cura de uma mulher enferma. Aqui tinha hemorragia. Essa mulher, ela sofreu 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue, com perda de sangue. Não se sabe o que ela tinha, se eram miomas. Ela tinha um problema sério no útero e tinha sangramentos muito fortes durante 12 anos. Não havia ciência que a pudesse curar. Não havia. Eu acredito que lá por lado do livro de Marcos diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha com a ciência e de nada aproveitou. Mas olha o que diz aqui no versículo 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Versículo 21. Porque dizia consigo mesma. Repita, porque dizia consigo mesma. De novo, porque dizia consigo mesma. Você já falou na frente do espelho? Você fala na frente do espelho? Fala sozinha, conversa. Às vezes eu escuto uma pessoa conversando. Às vezes eu ouço uma pessoa conversando. Eu estou lá na sala e estou escutando uma conversa. Eu chego lá e falo: você está falando com quem?
Ela diz: não, é comigo mesma. Estou falando comigo mesma. Isso é muito importante. E mais importante do que falar consigo mesmo é o que você fala para si. Muitos dizem para si: ninguém me ama, ninguém me quer, não sou ninguém, não mereço nada. Sempre fui desprezado, sempre fui desprezada, sempre fui preterido na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu emprego. Nunca fui valorizado, nunca fui valorizada. Isso é o que isso é o que muitas pessoas falam para si próprias. Isso mexe com a autoestima. Isso faz com que a pessoa seja introspectiva, fechada, se afasta de todo mundo, e a consequência, ela é mais desprezada, é mais preterida, é mais rejeitada, é mais abandonada, porque o que ela diz para si influencia nas suas atitudes. Ela quer um emprego, já foi rejeitada em tantos lugares, então ela vai entregar o seu currículo numa empresa e chega ali já de cabeça baixa, toda descabelada, não usou uma maquiagem, não se arrumou, não se ajeitou. Ela vai praticamente pedindo um favor: por favor me contrate, por favor me ame, por favor me queira, por favor me aceite. Porque ela se convenceu de que não merece aceitação, não merece o amor de ninguém, não merece. Se convenceu disso. Porque se inclinou para a carne, e a carne diz: ninguém te ama. Ela foi criada numa família em que o pai dizia: você não é ninguém, você nunca vai ser ninguém, você não presta para nada. Ela cresceu ouvindo isso. Em todos os lugares onde foi: você é feia, você é feio. Recebeu ataques, recebeu críticas e deixou isso penetrar no seu casco, no casco da mente, e produziu esses pensamentos. Difícil ser feliz, difícil ter vida e paz se inclinando para a carne. Agora, quando você se inclina para o Espírito, o Espírito diz assim: olha, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos o quê? Não ouvi nada. Somos o quê? Por meio daquele que nos amou. Isso é o que o Espírito diz. Se a carne diz: ninguém te ama, o Espírito diz: aquele que te amou é poderoso para fazer que você seja mais que vencedor. Se a carne diz: esse problema é maior do que você, não tem jeito, desista, o Espírito diz: se Deus é por nós, ainda não ouvi, se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vale a pena se inclinar para a carne. Mas se você se inclina para o Espírito, tudo pode estar dando errado à sua volta, só não pode estar dando errado dentro de você. Pode ter uma tempestade à sua volta, mas não pode ter uma tempestade dentro de você. Porque escolhe se inclinar para o Espírito. E essa mulher hemorrágica, ela passou 12 anos inclinada para a ciência,
Hoje a ciência consegue curar a hemorragia, faz uma cirurgia, uma microcirurgia, nem mais corta, faz com laser e retira os miomas, não precisa mais retirar o útero todo. A ciência evoluiu, mas no tempo dessa mulher, não. Ela passou 12 anos inclinada para a ciência, gastando tudo que possuía, sem nada aproveitar. A sua mente, durante 12 anos, foi alimentada com essa ideia: não tem jeito, não tem cura, melhor se conformar, melhor aceitar até você morrer. Aí veio Jesus, curando, libertando, levantando morto, ressuscitando morto, fazendo o cego ver de novo, levantando paralíticos. E essa mulher voltou a se encher de esperança. Ela se inclinou para o Espírito e ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar a orla do seu vestido, serei curada. Foi o que ela pensou. E esse pensamento a moveu do seu lugar. Ela não pensou: estou fraca, não consigo mais, ai, não tenho mais força, estou com anemia. Não. Ela norteou o seu pensamento com isso. Se ele restaura a vista do cego, ressuscita o morto, se ele levanta o paralítico, purifica o leproso, o que é o meu problema para ele? O que é o meu problema para ele? Se eu tocar a orla do seu vestido, serei curada. E assim ela se levantou e foi. Tocou na orla do vestido e foi curada. Não foi a unção da roupa de Jesus. Muitos dizem: não, mas aquele pano tinha unção, aquela roupa tinha unção. Não, não foi a unção do pano. Aquela roupa era tão ungida quanto a roupa que você está usando agora. Foi o pensamento dela que produziu aquele milagre. Foi o que ela dizia para si. O que você diz para si faz muita diferença na sua vida. Não fique esperando por uma mágica que mude a sua história, que mude a sua vida. Não existe mágica. Existe mudança de mente, mudança de pensamentos. Somos nós que mudamos. Aí a nossa vida muda. Amém, gente? E para finalizar, abre lá em Filipenses 4. Isso é importante também, porque aqui é matéria-prima. Matéria-prima para a mente. Filipenses 4, versículo 8. Matéria-prima, isso aqui é a matéria-prima para formar um pensamento vitorioso. Um pensamento que produz vida e paz, sucesso, vitória. 8. Filipenses 4, 8. Em que pensar? Olha só o título. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes
e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Diga graças a Deus. E o Deus da paz será convosco, se você nortear o seu pensamento por essas virtudes, por estes princípios. Você quer ver as promessas de Deus se cumprindo? Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua família, você quer ver? Então cumpra os princípios, os valores da palavra de Deus. Cumpra os princípios, e as promessas vão se cumprir. Então para de ficar pensando, ai, a minha vida é tão difícil, ai, tudo para mim é complicado. Para de fazer tempestade dentro de você. Para de ficar enchendo a tua mente de coisa ruim, de notícias ruins, notícias de cemitério. Para de ficar se alimentando de notícias ruins, aquilo que faz mal para você. A gente está num país de brigas, um país de briga política. É político ofendendo o outro, é um gritando com o outro. Isso faz mal para todo mundo. Então não fique se alimentando disso. No momento em que a pessoa se alimenta dessa dicotomia, dessas brigas, que chamam de polarização, fica se alimentando disso, começa a fazer inimigos na internet, inimigos da tua família, inimigos em grupo de WhatsApp da família. Aí sai do grupo por quê? Não, porque falou mal do Bolsonaro. Aí saiu do grupo, não, porque falou do Lula ladrão. Mas peraí, para de ficar enchendo a tua cabeça, para de entrar numa briga que não é tua. Porque político se mata diante das câmeras, diante da televisão, e quando sai das câmeras, eles estão se abraçando, se beijando e fazendo conluio. São assim, é assim. Cada um vai falar para o seu público diante das câmeras, e fora das câmeras está tudo legal, tudo bacana, é todo mundo amigo, porque lá um precisa do outro. Então não entre em briga que não é tua. Parece briga de time de futebol. 3 coisas que a gente aprendeu que não se devem discutir: esporte, política e religião. Cada um tem a sua opção. Não discuta, só respeita. E ponto final. Não fica se alimentando daquilo que vai te fazer mal, que vai te encher de raiva. Não fica se enchendo disso. Sai fora disso. Norteia o teu pensamento com a palavra de Deus. E diga para si próprio: eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. Diga para si própria: com eles está o braço de carne, e conosco está o braço de Deus. Diga isso para você mesma o tempo todo. Quando os problemas se levantarem, diga isso para você. E vá em frente. Já vê um problema lá na frente e já fica: ai meu Deus do céu, ai eu vou chegar lá, ai é melhor até parar aqui, ai é melhor até atrasar. Não! Os obstáculos estão para serem vencidos. E Deus é contigo e você vai vencer. Como tem estado o seu pensamento? Como tem estado o seu pensamento? É muito fácil saber como que você tem se sentido diante das adversidades, porque influencia nas suas emoções também. Mas como Deus diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, vamos pensar como Deus.
vamos nos inclinar para o Espírito. Amém?